Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa antiga filosofia japonesa sobre como alcançar a maestria. É uma jornada para a gente entender o que realmente significa ser excelente em alguma coisa. Mas será que essa excelência é um dom, um presente para poucos, ou é algo que se constrói? É o que a gente vai descobrir. Sabe quando a gente olha para alguém e pensa, nossa, essa pessoa nasceu para isso? A gente costuma chamar de talento natural. Bem, essa ideia talvez seja a maior mentira que já contaram sobre o sucesso. O que de fato separa quem apenas aprende algo de quem domina de verdade não é um dom, é um espírito. E para entender isso, vamos seguir a história de um jovem aprendiz, o Takumi, e a jornada dele para compreender o Shokunin Katagai, o espírito do artesão. A gente vai passar pelo mito do talento, por um ano de pura frustração que ele viveu, pelos 3 pilares que mudaram o jogo, por um teste que parece impossível e, no final, pelo verdadeiro preço da excelência. Então, vamos conhecer o Takumi. Ele não vinha de uma família de artesãos, não tinha nenhuma linhagem para seguir. Nada, a não ser uma obsessão. Criar com as próprias mãos algo que fosse ao mesmo tempo belo e duradouro. O sonho dele era alcançar aquela precisão, aquela perfeição que ele via no trabalho do velho carpinteiro da aldeia. Aos 15 anos, o Takumi decidiu começar a treinar sozinho. Ele acordava antes do sol nascer, devorava livros antigos, decorava cada técnica e passava horas e horas praticando sem parar. Só que, apesar de todo esse esforço gigantesco, ele não saía do lugar. As habilidades dele simplesmente não melhoravam e a frustração, essa só aumentava. E aqui vem o mais estranho de tudo. Parecia que quanto mais ele praticava, pior ficava. Todo o conhecimento estava na cabeça dele, mas não passava para as mãos. Ele estava completamente travado, sem entender o porquê. Foi aí que um dia o velho mestre o encontrou e disse essas palavras. Duras, né? Mas elas revelaram a verdade nua e crua. Takumi não estava praticando para acertar. Ele estava, na verdade, praticando o erro. Cada repetição errada estava se tornando um hábito, gravado nos músculos dele. O problema dele era básico. Ele se jogou nas técnicas avançadas antes mesmo de dominar os fundamentos. Tentou ser criativo antes de aprender a copiar o que já funcionava. Ele pulou a parte mais importante de todas, o espírito por trás daquele ofício. E foi nesse ponto que o mestre revelou o segredo do Shokunin Katawaji. A excelência, segundo ele, não tem a ver com talento, mas com 3 conceitos que o Takumi nunca tinha ouvido falar. Vamos dar uma olhada em cada um deles. O primeiro é o Kodawari, uma obsessão inflexível pelos detalhes. Depois vem o Gambaro, a persistência que vai além do que qualquer um consideraria razoável. E por último, o Kaizen, a busca por uma melhoria que nunca acaba. São esses os pilares que constroem a ponte entre ser um amador e se tornar um mestre. Então o mestre começou ensinando o Kodawari. E olha, não era só prestar atenção aos detalhes, era uma verdadeira obsessão. Era se recusar a aceitar algo medíocre, mesmo que fosse um defeitinho que ninguém no mundo fosse perceber. O padrão de qualidade era interno, não era para impressionar os outros. Para que Takumi internalizasse isso, o mestre deu a ele uma tarefa que parecia simples: fazer um corte básico em ângulo 1000 vezes. Nem mais rápido, nem mais forte. Exatamente igual 1000 vezes. E o mais fascinante é que isso não é só filosofia, tem base na ciência. Pesquisadores da Universidade de Kyoto descobriram que depois de umas 1000 repetições corretas, a habilidade meio que sai da mente consciente e vai para o sistema automático do cérebro. A técnica vira parte de quem a executa, é quase instintivo. Depois de meses dominando o básico com o Kodawari, o Takumi estava pronto para o segundo pilar, o Gambaru. E o teste seria construir uma ponte de 3 metros. Mas não uma ponte qualquer, claro, uma ponte perfeita. E o detalhe, ele teria que fazer tudo sozinho. Esse processo levou 18 meses. 18! Várias vezes o Takumi teve que jogar semanas de trabalho no lixo por causa de falhas minúsculas, quase invisíveis. Ele aprendeu na pele a diferença entre pensar como um amador e ter o padrão de um mestre. Teve uma hora, com a ponte quase pronta, que ele notou um desnível de 1 centímetro. 1 centímetro? Ele não pensou 2 vezes, desmontou tudo e começou do zero. E foi nesse momento que a ficha caiu para ele. A persistência de verdade não é só teimosia para terminar um projeto de qualquer jeito. É uma lealdade absoluta à excelência. É preferir começar de novo 1000 vezes do que entregar algo que não seja o melhor que se pode fazer. Agora, vamos avançar 20 anos no tempo. Takumi já é um mestre super respeitado. Mas o mais incrível não era só a habilidade dele com a madeira.
Era o jeito como ele aplicava aqueles 3 pilares em absolutamente tudo na vida dele. E aqui tá o pulo do gato. O Shokunin Katage nunca foi só sobre carpintaria. O Kodawari treinou o olhar dele para ver o que os outros ignoravam, tanto nos negócios quanto nas relações pessoais. O Ganbaro forjou nele uma força de vontade de ferro que o segurava em qualquer dificuldade. E o Kaizen o manteve humilde, um eterno aprendiz. Então, o ponto central é este. Quando se busca maestria em alguma coisa, não se está apenas melhorando uma habilidade, está se forjando o próprio caráter. O processo de ir atrás da excelência muda a gente por dentro, muda quem a gente é. Mas essa filosofia não é um truque, não é uma fórmula mágica, ela tem um preço. E é exatamente aqui que a maioria das pessoas desiste. Porque, vamos ser sinceros, o preço é alto. Kodawari significa que a expressão "tá bom assim" simplesmente morre no vocabulário. Ganbaro exige que se continue em frente, mesmo sem motivação, só com base no compromisso. E Kaizen significa aceitar que a vida é uma busca constante, sem um ponto de chegada. É uma escolha de viver de um jeito diferente. Já no fim da vida, Takumi compartilhou essa última lição. É um aviso muito poderoso contra essa nossa busca de hoje por atalhos e hacks. O caminho mais rápido raramente leva à excelência. E com isso, a gente chega à pergunta final. O Shokunin Katage não pergunta se o caminho funciona, mas se existe a disposição para andar por ele. A excelência está lá, e esperando, mas ela não vai vir de graça. A grande questão é: que preço se está disposto a pagar por ela?